Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir. Eu sou o Kentamura e hoje nós estamos entrando nos capítulos 17 e 18 do livro A Chave Mestra. Se você está chegando agora aqui, a gente fala no canal sobre autoconhecimento e espiritualidade, né? E no caso desse livro, A Chave Mestra, eu estou compartilhando, né, a minha compreensão, a minha interpretação sobre esse livro em cada um dos capítulos com vocês, tá bom? E nos dois capítulos de hoje ele fala sobre a concentração na mente. Vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. E inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. No capítulo 17, ele passa a falar um pouco mais sobre a lei da vibração, que é muito maior do que a lei da atração. A lei da vibração nos ensina que é necessário que tudo tenha movimento, tenha aceleração. Veja, por exemplo, os animais, que quanto mais fortes eles são, mais ágeis e velozes também são. Veja, dentro de uma forte tempestade, que a energia e a velocidade em que tudo acontece é muito intensa. Veja o nosso corpo, que quanto mais nos mexemos, mais o coração acelera, aumenta o fluxo sanguíneo e a oxigenação. E a gente também consegue perceber o que eu estou falando olhando pelo lado oposto. Veja que pessoas tristes e desanimadas são mais paradas, né? Não se mexem, não querem sair, ficam mais inertes. Veja que veículos como um carro ou uma moto que não são utilizados ao longo do tempo vão se deteriorando mais rapidamente do que quando são utilizados. E qualquer pet, como um cachorrinho que não se exercita, tende a ficar doente mais fácil, e assim por diante. Então grave isso. A movimentação é necessária para que haja vibração. O próprio átomo do qual nós e tudo mais é formado é energia em constante movimento. Mas é claro que isso não significa que quanto mais rápido, melhor. No plano em que vivemos existe o tempo e o espaço. Portanto, tudo precisa de seu tempo e velocidades certas. Muitos insetos vivem apenas 1 ou 2 meses. Quanto tempo eles têm para aprender o que eles precisam fazer? Por outro lado, algumas árvores podem ser milenares. Nós, humanos, andamos a uma velocidade média de 3 a 3,5 km por hora e um jabuti corre numa velocidade de 0,04 km por hora. Então, cada coisa tem a sua velocidade que acontece dentro de um espaço e de um tempo. Então, e o que é importante? Importante a gente entender que é preciso movimento. E o movimento, no caso da mente, é a ação. E a ação, segundo Hanel, é pensar. Mas aqui tem uma coisa muito importante para a gente entender. Pensar não é ficar com a cabeça cheia de coisas, de preocupações, de medo, com a cabeça no futuro ou no passado. Não é sobrecarregar a mente até entrar no estresse desnecessário. Pensar tem que ser com foco, com concentração. Eu falo bastante sobre isso na série de vídeos que a gente tem sobre o livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, onde ele fala da importância de estarmos sempre no tempo presente. Ok, mas talvez você pense, como fazer projeções e ao mesmo tempo estar com a mente no presente? Então é importante a gente entender, ter concentração é usar a mente para algo específico num tempo específico. Por exemplo, não dá para a gente fazer uma projeção adequada enquanto a gente está dirigindo ou fritando um ovo, por exemplo, não é? Então é preciso concentração. Na hora da gente fazer uma projeção, é importante que a gente esteja focado somente naquele momento, naquelas projeções. E quando fazemos isso com concentração, significa que a nossa mente
Significa que a nossa projeção é a única coisa que está acontecendo naquele exato momento. Algumas pessoas acham que ter concentração dá trabalho, mas na verdade é ao contrário. A gente vive numa época tão bagunçada, né? A nossa mente está tão cheia de coisas que parece que dá trabalho ter concentração, quando que na verdade dá muito mais trabalho ter 200 coisas para pensar ao mesmo tempo, não é? Então, se você perceber que está tendo dificuldade para se concentrar, reflita sobre isso, porque é um sinal de que a sua mente está muito cheia de pensamentos. É por isso que todos os exercícios dos primeiros capítulos desse livro falam sobre como a gente esvaziar a mente, como a gente trabalhar para que a gente consiga controlar os nossos pensamentos. Então, se você tiver dificuldade de se concentrar agora, volte ali para os primeiros vídeos, tá? Volte a fazer os primeiros exercícios até que você consiga ter mais serenidade e paz. Mas se você estiver conseguindo e tem um tempo certo para colocar a sua concentração nas suas projeções, o exercício do capítulo 17 é exatamente trabalhar essa concentração. Então, durante 2 ou 3 vezes ao dia, concentre-se ao máximo nas coisas que você quer. Se você quer riqueza, concentre-se na abundância, não na falta. Se quer saúde, concentre-se nisso e não na doença. Se quer paz, concentre-se na alegria e não nos medos. Enfim, pratique a concentração ao máximo, ok? E o melhor de tudo, a própria prática desse exercício já é um trabalho de cocriação. E se você quiser entender um pouco mais sobre a lei da vibração, a gente tem um vídeo aqui no canal chamado O Princípio da Vibração. Depois dá uma olhadinha nesse vídeo que vai ficar mais claro, eu falo mais a fundo sobre essa lei, ok? No final do vídeo de hoje eu deixo um link para acessar também esse vídeo, tá bom? No capítulo 18, como eu mencionei, ele também fala sobre concentração. Mas nesse capítulo ele fala de coisas mais profundas para a gente entender. Então pensa comigo, tudo que tem vida recebe o seu alimento e assim cresce e evolui. No caso da natureza e de nós, recebemos alimentos como água, alimentos sólidos e luz. E tudo, como foi falado no capítulo 17, tem o seu tempo e espaço para evoluir. Tem um alimento certo na quantidade certa, não é? Afinal, não dá para a gente comer 2 quilos de feijão numa única refeição, achando que assim a gente vai crescer mais rápido. Da mesma forma que não dá para regar uma planta com 2 litros de água, querendo que ela dê frutos logo ou floresça mais rapidamente. Mas tudo da forma certa e na dose certa alimenta e faz crescer. No caso da humanidade, é assim também. A mente humana vem aos poucos sendo alimentada de novos aprendizados e conhecimento. E é claro, tudo também na quantidade certa que ela consegue absorver. Imagine, por exemplo, se na época dos bárbaros a gente fosse falar de meditação. Imagine se na Idade Média a gente fosse falar sobre frequência, vibração e energia. Imagine, apenas há 100 anos atrás, se a gente fosse falar que todos nós somos iguais. Pois é, né? Ou seríamos tratados como loucos, ou a gente seria condenado à forca ou algo do tipo. Isso porque seria um alimento muito forte e numa quantidade muito grande para o que a mente conseguia captar nesses tempos. Seria muita coisa para a consciência que nós tínhamos nessas épocas. Quer ver outra coisa? No tempo das cavernas, os homens provavelmente viviam poucas décadas e tudo o que eles faziam era voltado única e exclusivamente para quê? Para a sobrevivência. E assim as nossas mentes foram alimentadas conforme o grau de nosso conhecimento, nosso grau de consciência desenvolvida ao longo de décadas, de séculos, de milênios. E assim, aos poucos, a evolução espiritual também vem acontecendo. Em tempos antigos, quantos tipos de sacrifício humano foram feitos para agradar crenças absurdas? Quantos tipos de condenação por morte eram feitos em praças públicas, com as pessoas vibrando? Quanto preconceito já existiu na humanidade entre raças, credos e posições sociais?
Se a gente parar para pensar, há muito pouco tempo ainda havia escravidão em grande parte do planeta. Há muito pouco tempo também a mulher era tratada como objeto, tendo que casar muitas vezes com quem não queria e tendo sempre que ser subordinada a alguém. Há muito pouco tempo, crianças eram tratadas como seres estúpidos simplesmente porque ainda não eram adultas. Mas, graças a Deus, o respeito entre os povos vem aumentando. E eu não estou falando aqui de política, e sim de humanidade. As pessoas em todo o mundo estão aprendendo a se respeitar mais. A gente sabe que ainda é pequena a quantidade de pessoas que estão despertando, em relação aos bilhões de pessoas que existem nesse planeta. Mas já são milhões de pessoas. E o número vem aumentando a cada dia. Hoje são milhões que aprenderam a deixar preconceitos, a deixar crenças antigas de lado. São milhões que aprenderam a valorizar a natureza, os animais e a vida. Valorizam a família, a harmonia, a união. Então, conforme essa evolução vem acontecendo, também é natural uma evolução espiritual, no sentido de que o invisível é muito mais poderoso do que aquilo que a gente capta com os nossos sentidos. E como parte dessa evolução, a ciência vem casando com a espiritualidade, mostrando que de fato o que nós não vimos, tudo aquilo que a gente não vê, é muito mais poderoso do que aquilo que a gente vê. O que não vemos, sentimos ou experimentamos acontece a todo tempo, em todos os lugares. Por trás de tudo, em todos os lugares, por trás de cada átomo, existe energia imutável em tudo que há. E essa energia está em constante movimento. Mas a maior descoberta não é que tudo é energia, e sim que toda energia é controlada por uma mente única, divina, imutável. E é dessa mente universal que nós fazemos parte. E, portanto, quando aprendemos a viver em fluxo com essa mente universal, estamos permitindo ser um instrumento para que tudo que é bom, correto e harmonioso aconteça em nossas vidas. O mundo todo está às vésperas de uma nova consciência, de um poder inato, de uma vida completamente diferente. Na medida que aprendermos a focar nossas mentes somente no bem, no amor, na prosperidade, na beleza e na harmonia, vamos transformando o nosso interno. E é daí que o externo começa a se manifestar na mesma frequência e vibração. Por isso que é tão importante a gente estudar e praticar. Estudo traz conhecimento e a prática é o movimento, é a vibração. No exercício dessa semana vamos trabalhar a concentração com a lógica. Então, mais do que se concentrar em algo que você deseja, fazendo uma projeção como se já tivesse acontecido, você vai procurar uma lógica para esse pensamento, para essa atitude. Para isso, lembre-se dos vídeos anteriores de tudo que nós falamos até agora. Pense no quanto te faz sentido acreditar que todos viemos da mesma fonte, que todos somos parte da mente universal. Pense nas lógicas da física quântica e no poder que existe em nós por podermos escolher em que frequência vibrar. E faça isso por uma semana, ok? Depois compartilhe quais lógicas te fazem acreditar mais no invisível do que no visível, tá bom? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se você gostou, se fez sentido para você, compartilhe com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que você ama. Na semana que vem a gente retorna com um assunto diferente. E daqui 2 semanas a gente retorna com os capítulos 19 e 20 do livro A Chave Mestra. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.